Hoje eu converso com Heloísa Franchi, que é naturóloga, é médica, formada na medicina convencional alopática e é também formada em Ayurveda, que é o sistema de cura mais antigo do mundo, a medicina antiga indiana. Tudo bem, Elo? Tudo bem, Ale. Um prazer estar aqui com você, para a gente poder conversar um pouquinho hoje. Legal, vamos lá então. A Elo, então, tem essa formação super interessante, né, em diversos ramos do conhecimento do corpo, da saúde. Eu queria que você começasse contando um pouquinho dessa sua trajetória de formação. Bom, na adolescência, eu sou filha de médico e professor, e eu sempre quis fazer medicina. Na época de prestar o vestibular, eu fui acompanhar meu pai é anestesista, e eu fui acompanhá-lo alguns dias no hospital, e aí vi que não era aquilo que eu gostaria. E foi a época que eu conheci a naturologia, que é um curso, uma faculdade que estuda as técnicas de medicina integrativa. E aí eu encontrei um lugar onde eu pudesse exercer a função, né, de curadora, mas com essa questão mais integrativa. Legal, você inclusive teve essa oportunidade muito bacana de acompanhar o seu pai, que era médico, né? Enxergar o dia a dia, né? Ver o dia a dia de um médico para ver que não era exatamente aquilo que você queria, né? Sim, porque o ambiente do meu pai era um ambiente mais de centro cirúrgico. E eu sou uma pessoa mais clínica, então acho que foi por isso. Isso. Não, muito legal que você teve essa oportunidade. E eu sei que sua primeira formação foi em naturologia, que é um curso relativamente recente no Brasil, né? Eu sei que tem em Florianópolis, depois acabou sendo aberto aqui em São Paulo. Fala um pouquinho desse curso, que às vezes tem gente que está assistindo a gente e nunca ouviu falar desse curso de naturologia. A naturologia, ele é um curso de ensino superior, né? Uma faculdade da área da saúde. Então, a gente tem todas as matérias básicas da área da saúde, fisiologia, anatomia, patologia. E, na parte prática, a gente estuda os pilares da medicina integrativa. Então, tem a parte da medicina chinesa, a medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, antroposofia, fitoterapia, aromaterapia, arte-terapia. Na própria naturologia, eu comecei a estudar Ayurveda e acabei me especializando em Ayurveda. Mas os naturólogos são profissionais integrativos. Legal, porque a naturologia traz todas essas terapias que a gente podia chamar de uma forma geral de alternativas, né? Que muitas vêm do Oriente, né? Como a medicina chinesa e o próprio Ayurveda, que é da Índia. Então, realmente, o Oriente tem uma outra maneira de enxergar o mundo e, consequentemente, a saúde, né? Sim, para o Oriente, né, a saúde é um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual, e não apenas uma ausência de doenças, né? Sim. E assim também é a definição do nosso Ministério da Saúde, né? Então, a gente foca muito nessa questão de se sentir bem, não apenas não estar com alguma doença, um rótulo, né? Sim, é um pouquinho mais profundo, né? Sim. Bem, aí você foi fazer depois da naturologia, você foi fazer a medicina convencional, né? Sim, porque eu comecei a gostar muito de Ayurveda e trabalhando com Ayurveda senti a necessidade de aprofundar um pouco o conhecimento da base da saúde e porque a Ayurveda acaba atraindo também bastante pessoas que têm doenças mais graves, né, para tentar integrar mesmo o cuidado e tem excelentes resultados. Então, eu senti essa necessidade e foi também que eu enxerguei que a medicina não precisaria ser centro cirúrgico apenas, né? Sim. E que teria um lugar para clinicar e fazer essa medicina integrativa, hoje a medicina do estilo de vida que está aí para nós todos. Sim. E não satisfeita, né? Ela fez naturologia, fez a medicina convencional e também foi se especializar na Ayurveda, que é a medicina antiga indiana. E ela fez o curso com o Dr. Ruge, né? Que o Dr. Ruge é o maior nome de referência da medicina ayurvédica aqui no Brasil. O centro do Dr. Ruge fica ali em Araguari, perto de Uberlândia, e então ele ministra esses cursos que têm durações de aproximadamente 3 anos. Um curso tem formação de 2 anos, com a possibilidade de fazer extensões na Índia. E a Ayurveda, na verdade, ela é um sistema de saúde completo, né? Então, é uma nova naturologia, uma antiga naturologia. Eu encontrei novamente uma naturologia dentro da Ayurveda. E acho que foi por isso que eu me apaixonei tanto. Legal.
E então a Elo, ela tem essas 3 formações, ela usa as 3 formações no atendimento dela. Eu convidei ela aqui para o Direto ao Ponto porque ela é de São Paulo, mas está abrindo uma clínica aqui em Jundiaí. Então eu acho super legal que você esteja trazendo para a cidade essa opção de tratamento através da medicina integrativa, né? Sim, eu estou adorando a cidade, é um prazer ter vindo para cá. A gente está montando essa clínica, eu e a doutora Cristiane, e a nossa proposta realmente é integrar os saberes, então a gente tem toda a visão, né, de análise metabólica e nutricional, pela visão da medicina, e a gente integra toda essa questão do complemento à saúde com a visão do Ayurveda. Então, com todas essas formações, você pratica a medicina integrativa. Vamos falar um pouquinho do que é a medicina integrativa, que também é algo relativamente novo. Acho que talvez o grande público talvez não saiba. Então, eu achei aqui um texto bacana, até do Hospital Albert Einstein, né, que é um dos melhores do país. Eles já usam a medicina integrativa lá. E alguns conceitos muito legais, eu vou pedir para você comentar. Que é uma medicina que ela valoriza a importância, né, da relação entre o paciente e o profissional de saúde. Então, colocando o paciente como ator principal no processo de cura. Isso eu acho muito eficiente, né, e interessante, porque na medicina convencional a gente às vezes percebe que o paciente é colocado assim como uma pessoa que vai receber um remédio, tomar e acabou, né? E eu sei que a medicina integrativa não é assim. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a importância do papel do paciente no processo da própria cura. Pensando que os pilares da saúde, né, a gente pensa em alimentação, um estilo de vida saudável, uma qualidade de sono, atividade física, na medicina integrativa a gente pensa sempre no paciente não como uma pessoa paciente, né, mas uma pessoa interagente, que pega nas mãos dele o potencial dele de autocuidado e de enxergar a saúde dele como uma autorresponsabilidade. Então, o nosso papel, quando a gente trabalha com a medicina integrativa, é mais um papel de educador em saúde, né? A gente se coloca como um instrumento, né, dessa educação, mas mais para dar autonomia para o paciente, né, para o indivíduo que está ali, né? Sim. Você comentou até assim que nem chama de paciente, né? Chama de interagente. Porque o paciente, essa nomenclatura, ela traz a ideia de uma pessoa passiva, né? Exato. Que não age em prol da própria cura, né? Sim, a gente vive numa sociedade que é um pouco imediatista, né? Então, muitas vezes as pessoas nos procuram querendo ser curados, né? Mas quando a gente pensa em medicina integrativa, a gente pensa nessa questão de que a pessoa tem autonomia no autocuidado, porque a saúde a gente constrói todos os dias. E, inclusive, eu vi aqui também nesse texto que eu peguei sobre medicina integrativa, que ela leva muito em conta também as influências sociais, as influências ambientais. Então, realmente, ela procura ver o todo, né? Sim, o equilíbrio do ser com o ambiente que ele vive, com o ciclo da natureza, né, com as emoções. Então, a gente não separa, né? Muitas doenças, às vezes, são causadas por emoções conflituosas, nos períodos da vida que a pessoa está sofrendo muito, né? Grande parte até das doenças. É o grande pano de fundo, né? Assim, o corpo mostra aquilo que a alma está sentindo, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com Heloísa Frank. Eu volto agora com Heloísa Frank, médica, né, de medicina integrativa, também especializada em Ayurveda, que é a medicina antiga indiana. E nós, no bloco anterior, falamos sobre o conceito da medicina integrativa. E agora, no segundo bloco, vamos falar sobre a Ayurveda influindo na vida das mulheres na época da menopausa. A Elo me contou que ela teve uma experiência muito legal. Ela trabalhou como voluntária no Hospital do Servidor Público Municipal, na ala de medicina integrativa. E ela atendeu um grupo de mulheres que estavam na menopausa. Ela deu como se fossem mini palestras e trouxe informações da medicina antiga indiana da Ayurveda para ajudar as mulheres a enfrentarem os sintomas, né? Então, como que se deu essa experiência, Elô?
O servidor público, ele é um dos primeiros hospitais de São Paulo, né, e até do Brasil, a ter uma ala de medicina integrativa. E no Hospital Servidor já tem várias práticas integrativas, mas ainda não tinha Ayurveda. Eu recebi um convite para ir voluntariamente, fazer parte da equipe desse pessoal, né, que trabalha com a medicina integrativa. E uma das maiores demandas do hospital era, no setor de ginecologia e obstetrícia, a questão das mulheres sofrendo com os sintomas da menopausa. Então, a nossa proposta foi fazer um grupo de educação em saúde, justamente para mostrar para elas assim as questões na rotina delas que poderiam trazer esses sintomas e também ferramentas simples para que elas pudessem aplicar no dia a dia para ir melhorando esses sintomas e buscando um equilíbrio geral. Legal. Então, como você falou, o médico integrativo ele tem muito esse papel de educador em saúde. E, no caso, você foi bem isso para esse grupo de mulheres, uma educadora que trouxe as informações para amenizar os sintomas da menopausa. No primeiro encontro a gente conversou um pouco e para nos conhecermos melhor, eu apliquei um questionário que é um questionário que é validado, né, na escala de qualidade de vida da menopausa para conhecê-las e para ver quais seriam as necessidades. E junto com isso a gente foi fazendo, né, palestras, então mostrando qual é a visão de saúde e doença pelo Ayurveda, qual a importância da digestão e relacionando na rotina delas, que elas traziam para a gente, né, as informações, aonde poderiam estar as causas dos desequilíbrios que elas estavam se queixando. E foi um trabalho bem legal. Bem legal. Dá um exemplo para a gente de um sintoma relatado e do que você propôs para a pessoa fazer para amenizar aquele sintoma. Muitas mulheres se queixavam, por exemplo, de alterações de humor, né? E de sensação de cansaço, por exemplo, ao acordar. Na Ayurveda a gente vê muito que é muito importante a capacidade digestiva. Então, dessas mulheres, as que me acordavam mais cansadas, eram mulheres que acabavam jantando mais tarde, então que elas iam dormir sem ter dado um intervalo para a digestão acontecer. Então, aquele processo de desintoxicação e de equilíbrio que o corpo faz quando a gente dorme, no momento elas estavam ocupando o Agni, que é o fogo digestivo, a nossa capacidade de digerir e metabolizar, com o jantar. Então, elas acordavam cansadas porque elas não tiveram tempo de se reconstruir no sono, mesmo tendo dormindo 6 a 8 horas por noite. Então, uma coisa simples foi, vamos antecipar o jantar e colocar alimentos, por exemplo, mais nutritivos, mas porém mais fáceis de digerir, como uma verdura refogada, um arroz com uma leguminosa. Então, reduzir as massas, os alimentos industrializados à noite, a carne, que é um alimento pesado para digerir quando ingerido à noite. Olha que interessante. Então, você detectou um comportamento, né, que era comer muito perto da hora do sono, aconselhou elas a mudar e provavelmente, então, os sintomas diminuíram ou desapareceram. Sim, diminuíram bastante. E a cada encontro eu pedi um feedback para elas do que elas colocaram na rotina da semana e o que elas sentiram de efeito. Então a gente foi construindo uma identidade de grupo também, porque todas traziam, né, o que elas estavam fazendo, o que elas estavam sentindo, e isso ia animando, né? E uma ia fazendo mais. Que legal. E o sintoma clássico, o calorão? Alguma mulher do grupo trouxe esse sintoma? Sim. Mais ou menos 85% das mulheres, o calorão ele está aí, né, liderando, né? E na sequência vem as questões dos ressecamentos, né? Ressecamento de pele e ressecamento de mucosas. Então, em relação aos calorões, a gente pensa sempre assim, né? Que é um excesso de calor e que a gente deva se resfriar. Mas para a Ayurveda a gente pensa, por exemplo, no calorão como um desequilíbrio do dosha vata, que é área e espaço, que está movendo o pita, que é o nosso fogo interno, como se o pita tivesse aprisionado e ali vem um sopro de vata e solta aquele calorão. Como se fosse uma labareda, sim. Exatamente, é bem isso. Então, o que a gente ensinou para elas? Né? Que existem horários, por exemplo, que vêm mais as ondas de calor. E, geralmente, é por volta das 4 da tarde ou então de madrugada. E são os horários vata. Então, por exemplo, o que a gente fez? Primeiro, a questão da alimentação, que foi bem importante. Regular a digestão e alimentos compatíveis com a fase de vida que elas estão, que é uma fase de vida naturalmente mais vata.
E na sequência, algumas técnicas, por exemplo, de respiração. Então, fazer uma respiração consciente logo após o almoço, para evitar esse agravamento de vata no horário do vata, que é mais à tarde mesmo. Mascar sementes de erva doce, por exemplo, após as refeições, que mantém a digestão boa e em equilíbrio. E fazer coisas que esfriem a cabeça. Então, lidar um pouco com as emoções, né? Se acolher, reduzir um pouco os sabores muito picantes e ácidos, que, né, tem essa tendência a acumular esse pita que depois o vata vai soprar ali nessa onda de calor. E uma das coisas que teve bastante resultado, que a gente ensinou para elas, foi a fazer massagem nos pés ao deitar, com óleo de gergelim, um óleo que é tranquilo para usar, não tem grandes contraindicações. Então, ao deitar, elas faziam massagem nos pés, algumas conseguiram aderir a fazer na cabeça, topo da cabeça e orelhas, e isso vai acalmando e mantendo o vata em equilíbrio. E algumas, inclusive, só com o fato de aderir a essa automassagem, já começaram a contar que as ondas de calor diminuíram. Olha, então a Elô deu aqui dicas preciosas para as mulheres que estão na menopausa e tem aquele calorão, né? Então, essa de mascar a semente de erva doce, sim, muito legal, eu desconhecia, e da massagem, né, nos pés, na cabeça, na orelha, com o óleo de gergelim. Esse é um óleo base? Sim, é um óleo vegetal base. Geralmente o óleo de gergelim ele é indicado para pessoas vatas ou na fase da vida vata. Algumas pessoas podem ser muito calorentas mesmo de natureza e durante a estação do ano que estiver quente, a gente pode substituir o óleo de gergelim pelo óleo de coco, porque o óleo de coco também é nutritivo, mas ele não é tão aquecedor. Legal. Numa conversa prévia aqui antes da entrevista, você falou uma coisa muito bonita, né? A gente estava preparando a entrevista sobre a fase da menopausa. Você falou que é uma fase em que as mulheres podem se dedicar mais à espiritualidade. Queria que você comentasse isso. Como a gente naturalmente, né, nós nascemos e a nossa infância é a fase cafa da vida. Então, a fase de terra e água que a gente está trazendo as impressões e construindo a nossa personalidade e o nosso corpo. A idade adolescente e adulta é a idade pita, então a idade de fogo que a gente realiza as coisas. Vou fazer um comentário aqui. Os adolescentes foguetas, né? Vamos falar assim bem, porque é aquela energia de vida. Exatamente. E aquela paquera, né? Tem a paixão, tem também esse pico da energia sexual, né? E é a questão de criar e realizar, né? Então, a gente, nessa fase de adolescente e adulto, a gente realiza, né? Vai atrás das nossas questões, né? Dos sonhos, dos objetivos. E, naturalmente, a partir dos 40, entre as faixas dos 45 a 50 anos, a gente vai entrando na fase fisiologicamente, que é a fase mais vata, que é uma fase mais leve, que é composta por ar e espaço. Então, a gente vai deixando as nossas energias mais sutis. E isso facilita que a gente desapegue um pouco da matéria e do denso e tenha mais conexão com as energias mais sutis, que vem a questão da espiritualidade, da questão de você ser uma sábia, né? De ser uma anciã, de começar a passar o conhecimento adquirido na vida. Então, esse é um resgate que empodera muito a mulher, né? Nessa fase, né, de climatério e menopausa. Conseguir passar para os outros aquilo que ela aprendeu. E tira o peso, né, da estrutura, da questão física, de necessitar realizar. Obviamente que a gente vive numa sociedade que a mulher não para de trabalhar e de produzir, enfim, mas é um momento que ela tem uma facilidade para acessar tanto os estudos quanto as práticas espirituais. Legal. Elô, e eu noto que na nossa sociedade, né, a sociedade moderna, ocidental, capitalista, ela é materialista, né? Então, parece que mesmo as mulheres caminhando para o ciclo da menopausa, onde a mulher vai ficar mais velha e teria esse espaço para a espiritualidade, muitas vezes ficam presas, né, nesse modo de vida que é mais materialista. Então, é legal trazer essa consciência para a pessoa abrir o coração para essa nova fase que é mais leve, que vai ter esse espaço para a espiritualidade, né? E conforme a gente vai trabalhando a leveza e esse resgate da né, de ser uma anciã e de ser uma mulher sábia, o material vem junto, né? Então, é só uma questão de mudança de foco. Legal. Você estava comentando de uma
paciente ou uma interagente sua, que é bem senhora, tem 94 anos, e ela deu uma lição de vida para você legal. Queria que você falasse para nós. Sim, é a Ruth. Ela é uma querida, ela com 94 anos, ela não tem nenhuma queixa. Ela não tem assim, não reclama de nada, uma maravilha assim. E aí eu perguntei para ela, né? Eu chamo de Ruth porque ela disse que não é para chamar de Dona Ruth, porque dona afasta a gente. E eu falei, qual que é o seu segredo, Ruth, para chegar assim, né, tão bem aos 94 anos, com esse astral? Ela é uma pessoa realmente contagiante. E ela disse, minha filha, é não reclamar de nada. Na vida a gente não precisa ficar reclamando de tudo. As coisas elas acontecem, a gente passa por problemas, mas reclamar piora os nossos problemas. Legal. Olha quanta sabedoria. E com uma pessoa que tem 94 anos, a gente tem que respeitar, né? Porque é uma campeã. Bem, Heloísa, queria ficar aqui conversando muito mais com você, mas nós temos nosso tempo contadinho aí. Queria agradecer muito sua participação no Direto ao Ponto e com certeza vou te chamar para voltar. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Estou muito contente de poder partilhar um pouco dessa experiência. Sim, sim, excelente trazer seu conhecimento aqui para o meu público. Obrigada, querida.